Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper. Hoje no formato um pouco diferente, meu sócio Beto está do lado de cada mesa. A gente já fez 3 episódios juntos, 2 ele me entrevistando, um eu entrevistando ele. E agora ele está junto comigo aqui no papel de entrevistador e vamos conversar com a Bárbara. Ela é CEO do Espaço Saúde Santa Bárbara e um coworking diferente do que a gente está habituado a ver. Normalmente, coworking a gente vê mesas para profissionais liberais de áreas diversas e ela investiu num coworking de nicho, num segmento específico voltado para profissionais da área da saúde. Então a gente vai entender aqui como que surgiu essa ideia, o quão viável ela é, como que está sendo essa experiência de desenvolver um coworking de nicho. E para isso, Bárbara, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao Seu Sniper. Obrigado por ter participado desse papo. Muito Bem-vinda. obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e tirar essas dúvidas e conversar bastante sobre esse nosso coworking, que é um sucesso. Maravilha, coisa linda. E é um sucesso mesmo, já estive lá e é incrível o espaço, é bonito, é bem decorado, é café delicioso, tudo legal. Bárbara, para a gente começar a entender um pouco melhor dessa dinâmica, de onde que veio a ideia? Por que que tu resolveu fazer um coworking? Vamos falar da Bárbara, antes de falar do coworking. Uhum, Quem é a Bárbara? Qual é a tua formação? De onde que tu veio? perfeito. Bárbara Becker Teixeira, sou bacharel em Administração Pública pela ESAG e bacharel em Direito pela Unisul e mestranda em Administração pela ESAG de novo. Já participei da vida pública e um pouco da parte da vida privada e hoje reinserida novamente nessa parte de empresarial, né? Então, um pouco de formação para cada área da atuação da administração. Legal. E por que um coworking? Boa pergunta. Então, meu último emprego foi na área da saúde pela Prefeitura de Florianópolis. Então, eu fui diretora no setor específico da saúde e convivi com muitos profissionais médicos, enfermeiros, psicólogos, diversas áreas específicas da saúde, que eram que faziam a gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Eu não trabalhei diretamente com esses profissionais no dia a dia, mas as reuniões eram pautadas com eles e acabei captando algumas das dores. Além disso, nossa família tinha um imóvel que tinha um instituto de psicologia, né? Então, a gente convivia com vários profissionais da saúde, indiretamente no meu emprego, e familiares também. Então, trouxe as dores dos profissionais que eu escutava quando eu trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde, que era o profissional iniciando a carreira, não sabia onde atender. E aí eu fui captando essas informações e a gente falou, ó, faz muito sentido no bairro Santa Mônica, faz muito sentido numa casa. E fui juntando várias ideias, né? Até que conversei com os meus pais. E a gente falou, não, isso faz muito sentido, é uma dor do mercado. Então a gente captou uma dor do mercado e foi se criando, obviamente, muitas ideias depois, muitas reuniões, muitas conversas. A gente viu que fazia sentido, iria suprir uma dor com um produto específico que não existia. Porque hoje a gente tem um coworking associado a uma coisa rápida, uma coisa corrida, um entra e sai, e a gente quis fazer totalmente diferente disso. Suprir uma dor reconhecida no mercado. Qual é a diferença prática de ter um coworking ou eu sublocar numa clínica, por exemplo? Tem o Centro Médico Florianópolis, ali no centro de Floripa, que eu posso, se eu sou um profissional da área da saúde, alugar um consultório ali. E o que que eu encontro, por que que eu devo escolher Santa Bárbara e não bater na porta de uma clínica tradicional? A gente tem muitas diferenças de uma clínica. Hoje a gente vê que o mercado, até comento muito que muitas das pessoas têm clínicas, então, por exemplo, um cirurgião tem 2 salas e uma sala está desocupada e ele aluga essa sala. Não é o nosso mercado. A gente tem a diferença de o profissional que trabalha no nosso espaço e a gente não se chama coworking de saúde no nome, né? A gente não traz esse nome exatamente porque a gente quer que o paciente do profissional se sinta num consultório próprio. É uma experiência diferente para que não remeta um entre e sai ou algo corrido, algo com pressa. Não. A gente não quer que remeta essa correria que remete a um coworking de escritório, por exemplo. Então, se a pessoa e o profissional ele vai subloca num consultório por exemplo, num hospital, ele tem que obedecer aquelas regras, ele representa a equipe do hospital, ele fica sujeito às regras do hospital, ele carrega aquele nome junto com ele, e no nosso espaço não, ele é aquele profissional que se representa mais na sua identidade. E fora que a gente não faz sublocação, né? A gente traz muito além de só alugar um espaço com entra e sai, e a gente trabalha por hora. Então, o profissional não precisa alugar terça-feira à tarde. Ele precisa atender uma pessoa amanhã, das 9 às 10 da manhã, eu consigo atender ele. Então, a flexibilidade é muito diferente. Esses locais trabalham com períodos, com dias fixos, e a gente não. O profissional quer atender um horário numa semana, ele consegue atender. Legal. Quando tu idealizou e pensou assim, vou abrir um coworking de nicho,
tu já tinha experiência da vivência na área da saúde Sim. pelo teu trabalho no setor público. Chegou a cogitar algum outro nicho profissional? Ou, se Uhum. não, eu quero fazer de nicho, mas eu posso fazer para engenheiros, eu posso fazer para advogados, eu posso fazer para, enfim, ou desde o momento zero a tua ideia foi profissional da área da saúde? Sim, desde o momento zero. Na verdade, o que a gente via era um pouco mais nichado nos outros locais. A gente tinha locais que trabalhavam só com médicos, locais que trabalhavam só com psicólogos, isso é o mais comum. Psicologia é o que mais tem pela cidade. E a gente não queria nichar o tipo de profissional dentro da área da saúde. A gente queria receber qualquer profissional que se enquadrasse na saúde. E às vezes nem necessariamente eu sou o profissional e eu obedeço a um conselho. Às vezes um profissional que permite e gera algum tipo de bem-estar, né? Porque o bem-estar está dentro da saúde. Essa frase eu escuto muito do meu pai. Então, a gente não deveria separar saúde e bem-estar. Então, qualquer profissional que trabalhe com saúde e com bem-estar, que se enquadre e consiga entender as normas de um coworking, né, que não impossibilite outro profissional de trabalhar ali depois, poderia ser atendido pelo nosso espaço. Então, a gente fez o mais amplo possível, ainda pensando em saúde e bem-estar. Uhum. É, Para começar a fazer esse processo, vocês chegaram a testar que existia dor, mas o modelo que vocês montaram, vocês testaram que isso realmente ia atender aquela dor que vocês notaram do mercado, ou vocês montaram o projeto todo e vão ver se atende a chegou a dor fazer mesmo? alguma pesquisa estruturada? Se formou na ESAG, né? Aham. Eu também me formei lá e tem a cadeira de metodologia científica de pesquisa que ela é super, pelo menos na minha época, né? Bem cri-cri, assim, chata, Rígida. rígida pra caramba. Tu fez alguma pesquisa de mercado ou foi... minha intuição ou minha vivência diz que sim, vou apostar aqui. Foi um pouco de cada coisa. Na verdade, a gente fez eu fiz uma grande pesquisa de verdade, né? Eu sei, inclusive, cada um quantos são os coworkings da cidade, quais que funcionam, quais são os famosos pelo país, quais são os famosos na cidade, quanto que cada um tem de avaliação no Google, estudo eu sei de cor. Então, foi um estudo específico porque a gente viu além do que a gente tinha de objetivo, que era a gente quer trabalhar com saúde e bem-estar, isso faz sentido, existe essa dor. O que que os outros locais não entregam? O que que a gente se diferencia na hora de fazer a pesquisa? Esse lugar aqui, o que mais pegou para nós são muitos lugares que não têm onde parar, o ponto principal. E o nosso tem onde parar. Então, é muito fácil estacionar no nosso espaço. Para na frente, exatamente na frente, salta e no máximo do outro lado da rua, sem cobrança. Então, eu fiz a pesquisa, além de tudo, era esse lugar aqui, isso aqui me incomodaria. E, obviamente, consultando diversos profissionais da saúde de diversas áreas diferentes. Então, a gente foi agregando conhecimento e por ser uma empresa de família, que a gente chama, né? Empresa familiar, empresa menor, era muito fácil de corrigir. Então, a partir do momento que eu inauguro, a gente inaugurou em duas etapas, né? Fez primeiro andar de baixo, segundo andar de cima, porque o profissional chegava, ele falava, acho que aqui tinha que ter um relógio. No dia seguinte, eu falava, não, tinha que ter um relógio. Agora tem um relógio em todos os consultórios. Então, eu ouvi o outro profissional de saúde, não, essa bancada eu acho que vocês deveriam trocar por inox. Eu falava, não, realmente fiz uma pesquisa, faz sentido, troco por inox. Então, a forma de corrigir, não corrigir um problema, mas de ouvir o feedback e tornar ele possível já resolver, é muito rápido. Então, a gente ouviu muitos profissionais construir um produto em conjunto, mas baseado no que a gente sabia que queria trabalhar com saúde. Esse modelo de negócio, tu criou ou tu te inspirou em algum outro mercado, fora do Brasil, dentro do Brasil? Já tu chegou a ver que se havia outro coworking em outro lugar? Sim, existe outros pelo país, inclusive lindos. A gente pesquisou bastante e via o que, que era comum entre todos, como se quase fosse uma necessidade básica. Então, a questão de agenda de horários, a questão de recepção, tudo que a gente foi vendo o que, que existia em todos para construir o que era o mínimo necessário para a gente funcionar ali. Né? Então, foi muito estudado e tem diversos no país. Não é uma coisa tão específica quanto parece. Aqui é novidade, né? Eu Aham. realmente, quando eu soube, assim, pô, que ideia legal, genial e Uhum, é, bem diferente mesmo, né? uhum, Eu sou consumidor de coworking há bastante tempo, uhum. tanto no Brasil, em alguns momentos da minha carreira fora do Brasil, mas eu nunca tinha visto um coworking nichado. Bem legal. Tem muitas etapas no mundo da saúde, né? Tem um recém-formado, também tem muitas áreas dentro da saúde, tem médico, psicólogo, nutricionista. Aí aqui duas perguntas, né? Qual que é a etapa que vocês consideram que é a mais comum, a ideal para vocês Uhum. atenderem? E vocês consideram o espaço de saúde um momento de, se for só de entrada, ou vocês consideram que o profissional consegue ficar anos e anos atendendo ali dentro? Vocês atendem
Dois. São alguns perfis diferentes de profissionais. A gente tem um profissional que acabou de se formar e não tem pacientes o suficiente, digamos assim, que sustente um consultório próprio. Porque hoje, para tu ter um consultório em Florianópolis, ele tem um custo muito alto. Tu trabalha com aluguel, tu precisa comprar uma sala ou alugar uma sala, tu tem que mobiliar a sala, tu tens que ter uma recepção, um cafezinho, um material de escritório, contabilidade, jurídico. Então, o custo para ter um consultório é muito alto. Então, a gente tem, primeiro, o profissional que acabou de se formar e não tem condições, não tem público suficiente, paciente suficiente para ter um consultório próprio, o consultório ficaria vazio. Então, esse é o nosso primeiro tipo de profissional, o profissional que acabou de se formar e precisa de um lugar para atender, variadamente, em dias diferentes, em horários diferentes, de acordo com os pacientes. Porque o profissional que acabou de se formar, ele se molda ao paciente, não é o paciente que tem que se moldar a ele. Então, ele não bloqueia a gente e fala só atendo nas segundas. Ele atende o horário que o paciente quiser até ele ter paciente o suficiente. Então, esse seria o nosso primeiro tipo de paciente, de profissional. O segundo tipo de cliente profissional é o profissional, por exemplo, um cirurgião. Ele atende 2 vezes por semana para conhecer o paciente, para avisar como é que é a cirurgia, e depois ele está em bloco cirúrgico. Ele não precisa de um consultório para 5 dias de semana se ele vai atender 2. Então, é um profissional que busca flexibilidade, porque atende já em outras áreas, também já juntando. Profissionais que atendem mais de um local. Então, hoje é difícil, principalmente pelo trânsito de Florianópolis, tu ter um consultório em Campeche e querer que as pessoas saiam do Estreito para ir para o Campeche. Provavelmente tu vai perder esse paciente, porque a mobilidade urbana hoje está Sim. extremamente complicada. Então, o paciente não vai até lá. Então, é um profissional que fala, não, eu vou atender metade da semana no Campeche e a outra metade eu vou atender mais para o norte da ilha, eu vou atender no Santa Mônica. Então, esse profissional que quer flexibilidade de agenda para distribuir os pacientes também é o nosso. E a gente tem profissionais sêniores, que a gente chama, né? Que é o profissional que está em fim de carreira, quer diminuir o fluxo de atendimento, não faz mais sentido manter um escritório se ele só vai atender 3 vezes por semana, aí ele procura a gente também. E aí a gente atende essa demanda. Então, a gente tem profissionais em todos os níveis de carreira, na verdade, e principalmente buscando flexibilidade e ausência de burocracia e contas surpresas, porque ali, a partir do momento que tu faz a reserva, é o valor da reserva. A gente não tem nenhum custo extra. A gente não cobra por impressão, não cobra por cafezinho, não cobra pela luz, água, nada. É só o custo da reserva. E qual profissional não é para Santa Bárbara? Porque assim, é que tu trouxe alguns perfis, né? O profissional sênior, o profissional recém-formado, aquele cirurgião que precisa de 2 blocos de horários durante a agenda para fazer o diagnóstico, a anamnese ali do paciente que vai ser operado. Mas tem algum tipo nicho dentro, algum subnicho dentro desse segmento da saúde que tu fala, não, esse aqui não é para mim, esse aqui não me interessa porque, seja por infraestrutura ou por perfil, não seria adequado para o espaço. Nós temos de perfil de pessoa, não de profissional, de pessoa que não combina com o coworking. Então, um profissional que quer exclusividade num espaço compartilhado não faz sentido para nós. E a gente já teve profissionais que, por exemplo, a reserva é por hora, e tinham profissionais que entravam numa hora e queriam sair 1h30 depois. A reserva é por 1 hora. Então, se o profissional tem dificuldade de entender que é um espaço compartilhado, que depois dele vem outro profissional, que se ele não atende os horários, que ele se atrasa, que se ele não obedece as normas que fazem um coworking funcionar, porque essa é a diferença, né? Um consultório tem certas regras e um coworking tem outras. Então, de convivência comum, se a pessoa não se adapta ao modelo de coworking, ela não consegue. Então, seria um cliente que não é compatível. Isso é interessante. Desculpa interromper tua resposta. Assim, uma dor do universo atraso do médico, né? E a gente sempre reclama assim, pô, parece que o cara acha que é mais importante do que eu, que a minha agenda vale menos do que a agenda dele. Às vezes a gente tem reunião com o cliente. Recentemente eu precisei ir no dentista e aí eu tinha um compromisso depois, assim, meu Deus do céu, e se o dentista atrasa, cara? Porque eu não confio que um profissional da saúde vá chegar no horário. E vocês trabalham com bloco fechado de horário, cara. Como que faz para adestrar esse profissional, né? O que a gente fez, na verdade, foi lentamente, cada vez mais tentando moldá-los ao nosso mundo, né? Ao nosso ambiente, às nossas regras. Foi muito fácil com 99%, aquele 1% que não se adaptava às regras de coworking, lentamente foram percebendo que ali não seria um local para eles, né? Não que a gente teve a necessidade de demitir algum cliente, a gente demitiu só um cliente uma vez, mas foi porque o nosso super sistema de compliance viu que era um profissional enrolado e poderia dar problema para nós. Foi a única vez. As outras, as pessoas se moldam porque a gente manda avisos. Então, a gente foi criando uma padronização de tem um profissional em seguida, ele recebe um aviso antes de entrar que tem um profissional em seguida. Quando falta 5 minutos, ele recebe um aviso que faltam 5 minutos. E no exato horário que terminou o horário, são 2 batidas na porta. A gente não abre, mas a gente bate 2 vezes. E aí, a gente foi criando essas regras de acordo com
as dores que foram surgindo. Então, foi um processo de... Acho que os profissionais não estão entendendo, vamos deixar mais claro. E fui criando vários procedimentos operacionais padrões, para que a gente repetisse todas as vezes. Não, a recepção avisa antes, o profissional fica sabendo, avisa a agenda, ele recebe por SMS. Então, a gente criou para diminuir essa quantidade de problemas. E Assim. tem algum espaço vago entre eu sou psicólogo, o Beto é fisioterapeuta, eu agendei até as 4 e o Beto agendou das 4 em diante. Vocês fazem uma margem de segurança, tipo, eu não vou, até imagino para higienizar o ambiente, caso seja necessário. Depende do tipo de consultório. Se é um consultório de psicologia, por exemplo, a pessoa, como nós aqui, senta, atende e vai embora, é bem tranquilo. E normalmente os nossos profissionais, eles não usam a hora inteira, porque a hora de psicologia, que é o principal... A gente tem 4 linhas de atendimento. Uma que a gente chama de escuta, que são profissionais de escuta ativa. Psicólogos, nutricionistas, médicos que não fazem exame físico, diversas profissões que trabalham com escuta. E a gente tem a linha de consultórios que aí chama equilíbrio, que aí tem maca, normalmente atende fisioterapeutas, médicos que fazem exame, qualquer profissional que faça utilização de maca, e a gente tem um específico para criança, esse a gente deixa intervalo maior, porque os brinquedos ficam por tudo, e um específico para, que a gente chama de estética, mas ele atende outras áreas também, que ele tem uma maca elétrica, né, outro tipo de consultório, então 4 linhas. Os de psicologia, eles funcionam perfeitamente, a pessoa, se ela sair exatamente no minuto, é o tempo da nossa equipe entrar, remover os lixos, passar um álcool, e o próximo profissional consegue atender. Se são os de estética, normalmente a gente deixa um intervalo maior, que é para ir limpar, fazer troca de lixo específico hospitalar e tudo mais. Mas costuma funcionar tranquilamente bem. Como é que vocês fizeram esse planejamento de... Tem mais de um tipo de consultório? Desde o início teve mais de um tipo de consultório? Quantos de cada? Qual que eu preciso ter? O Como é que foi mix, esse né? planejamento? Porque Como é que eu faço esse mix aí? Quem que eu quero atender também? A gente foi percebendo o mercado, na verdade. A gente tinha... Os nossos consultórios mudaram muito desde que a gente abriu. Não de estrutura de parede, né? Mas eles internamente mudaram muitas vezes. Porque a gente começou a ver... Além de ter construído outros consultórios, a gente viu demanda reprimida de... acho que esse consultório aqui não tem um bom uso. Então, eu reparo nas minhas análises, comparo 3 meses. Não, tenho 3 meses que esse consultório aqui não está sendo utilizado e eu tenho uma demanda reprimida que eu estou tendo que negar profissionais nesse consultório aqui. Aí eu mexo o consultório de acordo com a demanda que apareceu. Então, a gente fez muitas mudanças exatamente nesse sentido. Então, eu vi que faltavam... tinham muitos psicólogos, eu precisava de mais salas para que atendesse psicólogos, que é da nossa linha escuta. Alterei um consultório com maca, botei os profissionais da escuta nesse consultório. Percebi que eu deveria ter uma maca elétrica, porque em todos os outros lugares tinha uma maca elétrica e eu estava perdendo o profissional de estética. E o profissional de estética é um ticket mais alto, porque ele cobra mais alto do paciente, então ele paga mais caro pela sala, porque o equipamento é muito melhor, né? Hoje uma maca elétrica é um equipamento caro. Esse equipamento vocês disponibilizam para o profissional. Então, eu tenho Isso. uma maca elétrica lá que o profissional de estética precisa. É o Espaço Santa Bárbara que A disponibiliza. gente fornece tudo. O profissional vem para atender o paciente. É boa pergunta. Eu quero contratar. Sou Perfeito. psicólogo ou psicólogo não, porque psicólogo precisa de um divã e de um bom ouvido. Mas sou fisioterapeuta. Perfeito. O que eu vou encontrar no Espaço Santa Bárbara à minha disposição? Toda a estrutura para te atender sem ser coisas básicas como o teu creme para fazer a massagem. Então, a tua sala vai ter, por exemplo, o nosso consultório 1, que é um dos mais utilizados para fisioterapia. Ele tem a tua mesa de atendimento, então na frente da tua mesa tu consegue receber 2 pessoas, toda a iluminação específica para esse tipo de atendimento. Do outro lado tens o frigobar, para se tu precisar fazer armazenamento de algum item mais perecível, tens a pia, tens toda a estrutura e tu tens uma maca específica para esse tipo de atendimento que tu podes moldar a altura de acordo com a tua necessidade. Não, vou fazer um atendimento mais de joelho, vou atender uma pessoa mais idosa. Tens o lençol descartável à disposição e toda a estrutura de travesseiro, apoio para as pernas. Então, tu vais para atender. Se tu tens necessidade de usar um equipamento específico de fisioterapia, um creme, alguma coisa, aí tu leva. O restante é por nossa custo conta. teu aí do lençol descartável, do café, tá tudo incluso na hora que eu pago. Isso. E aí tem diferença de hora se eu for um fisioterapeuta, se eu for de escuta, se eu for... Isso. Escuta? Escuta, equilíbrio, Vitalis e crescer. As linhas de consultório têm valores diferentes. A gente não diferencia pelo profissional, só pela linha de consultório. Certo. Então, consultórios da mesma linha, sempre o mesmo valor, independente da mobília. A mobília é a gosto do profissional. Então, tem consultório que a maca é encostada na parede, fica melhor para profissionais que trabalham com crianças e profissionais que atendem idosos. Ele escolhe o consultório, mas se no dia seguinte ele decidir que ele quer atender na outra linha, o plano dele vale para qualquer uma delas. O valor é o mesmo.
E aqui o Davi perguntou sobre o profissional que quer entrar em contato de vocês, contratar. Como é que é o lado do paciente? Assim, ele marca com quem, ele chega aonde, ele recebe alguma mensagem antecipada por parte de vocês ou não? Quanto que é pensado para ele achar que não está compartilhando o espaço com outras pessoas, assim, É um porque atendimento mais acolhedor? tu comentou que o paciente não tem essa impressão de coworking, ele tem a impressão do consultório, atendimento normal, né? Eu quero consultar com a doutora Bárbara. E quando eu ligar para o consultório, para o Espaço Santa Bárbara, eles vão me dar as opções de profissionais. A gente tem aqui a doutora, eu quero psicólogo, tem psicólogo Roberto, psicóloga Bárbara, eles vão me dar as opções, ou eu previamente já conheço a psicóloga Bárbara, o psicólogo Roberto, e aí aonde que tu atende? É no Espaço Santa Bárbara. Como que funciona? A gente tem diferentes tipos de profissionais e diferentes formas de agendamento. Mas duas perguntas, né? Porque É, o Roberto fez uma do paciente, desculpa ter interrompido. Não, eu acho que eu vou tentar explicar todas. O profissional, o paciente que busca a clínica, tem vários, gente que clica no nosso nome no Google e liga pra gente, tem gente que tá caminhando na rua e entra ali. Se ele busca um profissional de psicologia, nossa recepção é treinada para perguntar se ele tem alguma demanda específica ou se ele busca uma abordagem específica, porque a psicologia é separada em abordagem. Então, se ele me responder, não, eu busco um psicólogo que atende em TCC. Perfeito, esses aqui são os nossos profissionais, esses aqui são os contatos. Aí, o contato de agendamento de cada um é enviado para a pessoa que nos procura. Então, a gente não faz o agendamento direto, a gente encaminha todas as informações dos profissionais. O que acontece? Eu tenho mais de 40 psicólogos. Normalmente, a pessoa vem com uma demanda que só um consegue atender. É um nicho específico. É muito difícil a gente mandar mais de 3 opções de profissionais. Que loucura, Quando ele né? vem Tem algum muito específico que tu não conhecia, assim, começou a conhecer? 90% muito específico. São abordagens. Primeiro que eu não tinha conhecimento. Uma coisa é eu conhecer um psicólogo, né? Outra coisa é eu conhecer um psicólogo de abordagem sistêmica voltada para crianças. Não conhecia. Então a gente tem anotado sempre, na hora de fazer o cadastro, qual é a especialidade daquele profissional. Para quando alguém procura um ortopedista, hoje eu tenho 2. Mas um específico para dores, um só trabalha com o joelho. Se a pessoa me busca para dor no joelho, é aquele profissional que vai ser indicado. Então, a gente tem um cadastro específico de profissionais, inclusive um grupo de profissionais do espaço. Então, quando a gente não tem ainda o profissional, a gente pergunta, algum de vocês atende essa demanda específica? Se sim, aí a pessoa se apresenta e a gente encaminha o contato. Tá, então na jornada, o paciente entra em contato com vocês, eu falo, o meu caso é de joelho, vocês vão dar as opções, passar os contatos, aí cabe ao paciente ligar para o profissional e marcar, aí ao falar isso, o profissional liga para vocês para ver, eu preciso de uma janela de horário tal. O que acontece? Isso é 10% no máximo. 90% das pessoas procuram o profissional no Google. Hoje, a maioria funciona assim. E ao procurar o profissional do Google, já cai direto na secretária daquele profissional. Cai para nós 10% só das procuras. Então, normalmente, o processo não teria essa etapa da gente informar os profissionais. O processo, na maioria das vezes, acontece de que forma? A pessoa procura um neurologista. Então, a gente tem lá hoje no espaço um neurologista. Ela entra em contato com o neurologista e o neurologista vai oferecer o horário. Para ele oferecer o horário, ele tem acesso ao nosso sistema. Antes de oferecer ao paciente, ele abre ali a agenda e fala, eu tenho disponível no Santa Bárbara amanhã às 10, às 11 ao meio-dia. Aí ele oferece para o paciente, oi, consigo te atender sim, amanhã a consulta esse horário eu tenho às 10, às 11 ao meio-dia. Então, na hora que ele oferece, o paciente aceita o horário, ele muda de aba no computador, reserva o horário e faz o pagamento ou desconto saldo. Tá, então eu vejo no sistema da Santa Bárbara, eu vejo qual é a janela, se casa com a minha agenda pessoal, passo para o paciente, daí eu... Exatamente. Então, tu pode estar em casa domingo à noite, se tu quiseres fazer o agendamento de uma consulta, tu consegue sem ter que falar com a nossa recepção. Então, hoje, a maioria dos nossos profissionais agenda assim, alguns ainda têm dificuldades, a gente tem alguns profissionais que são mais antigos, a esses a gente ajuda agendando pelo WhatsApp. Mas o nosso sistema tem capacidade para fazer a cobrança, fazer o agendamento, fazer a confirmação, sem a gente ter que estar disponível. Então, a maioria das pessoas, inclusive, agenda fora do nosso horário de operação. Às vezes está em casa à noite, bate a agenda, senta para ver, terminou o dia, olha com calma, não, preciso agendar esse paciente. Então, como a gente tem a linha Crescer só um consultório e a linha Vitalis é só um consultório, as outras são vários. A Vitalis qual que é? O Vitalis é voltado para estética tá. e a Crescer é voltado para criança. Da maca automática. Isso, exato, da maca elétrica. Então, a maioria dos profissionais hoje do espaço são da área de escuta e da área equilíbrio, que são os consultórios que a gente tem 3 e 4, respectivamente. Então, um profissional consegue escolher qualquer um deles. Nossa, hoje, especificamente, o que eu gosto mais está ocupado, mas tu vai ter outras 3 opções para escolher.
Então, ele consegue da casa dele e o paciente só fica recebendo a mensagem, não está confirmado, e aí ele chega até o Espaço Santa Bárbara. São quantos consultórios hoje que tem no São total? 12 consultórios. E como que é a taxa de ocupação atualmente? A gente tem 2 consultórios trabalhando com mensalistas, que a gente desconta da taxa de ocupação. Então, são um profissional de psicologia, que tem reserva mensal, e um de fisioterapia. Esses a gente desconta da taxa de ocupação. No mês passado foi quase 22%. Então, a gente ainda tem bastante margem para crescer. Tá. Esse mix de sala, tu comentou, foi na tentativa e erro, assim, começou, tá? Eu imaginei que seria tantos para psicólogo, tantos para fisioterapeuta, tantos para estética, aí tu foi distribuindo e validando, ou... A gente validou com pesquisa de mercado e depois supriu a demanda do próprio negócio. Então, quando a gente viu que precisava de mais desse tipo, a gente foi realmente construindo mais consultórios. Porque a gente fez o planejamento para fazer realmente o primeiro andar do espaço inteiro já pronto e o segundo andar ficou livre para a gente fazer exatamente de acordo com a demanda. Então, a gente foi fazendo os segundos consultórios, suprindo a demanda que a gente já tinha reparado no primeiro andar. E os consultórios específicos para os médicos a gente deixou no primeiro andar, porque são os pacientes que, às vezes, um idoso, um cadeirante, então a clínica é totalmente acessível no primeiro andar, os consultórios para atender pessoas com qualquer redução de mobilidade ficam no primeiro andar. E teve alguma demanda, alguma busca por um tipo específico que vocês falaram, não, isso não é com a gente, sei lá, dentista, que exige toda uma infraestrutura específica, cara, né? Botox, imagino que seja uma bucha Então também. assim, tem algum segmento da saúde que quis estar com vocês e vocês falaram, ó, amigão, aqui não. Exatamente o dentista. A gente não tem como colocar por conta da acústica, do barulho que faz os equipamentos de dentista. Não é nem pelo valor da maca, porque a nossa maca de estética ela é quase igual a uma maca de dentista. A diferença é que o aparelhinho do dentista, que a gente está acostumado, que bota água, aquelas coisas todas, faria muito barulho. E tu já fosse lá, a gente trabalha com silêncio e canto dos pássaros, e a gente chama de barulho de vida, é o que eu falo quando eu apresento. A gente não controla o barulho da vida. Então vai ter uma criança correndo, vai ter um passarinho cantando, às vezes tem alguém cortando grama, mas é esses os nossos barulhos. Aqui todo mundo é calmo, tranquilo, e a gente trabalha com essa tranquilidade, porque o nosso objetivo principal é que a pessoa se sinta em casa. É essa ideia que a gente vende. Então a pessoa, o profissional chega para atender, ele tá tranquilo, porque ele sabe que a sala vai estar limpa, vai estar tudo organizado. Na mesa dele tem uma flor, tem um cafezinho sendo passado na hora, de grão moído, inclusive. Então, ele vai chegar para atender com a preocupação diminuída, porque, não, agora eu consigo focar no meu paciente, eu não preciso pensar, será que o próximo paciente está sendo bem atendido? Será que ele está na recepção? Será que ele foi servido água? Não. Ele consegue focar no que importa, que é o paciente. E a gente considera, na verdade, que a gente tem 2 clientes. Porque se eu não trato bem o paciente do meu profissional, não faz sentido ele voltar ali. Então, a gente trata são 2 clientes, mesmo que um deles não compre com a gente, né? Então, a gente faz toda a nossa atmosfera para que a pessoa se sinta nunca no coworking, sempre num... Não, esse profissional com certeza ele trabalha aqui, porque não tem nenhum sinal de coworking, a gente não tem nada visível. A gente tem regras de convivência, elas ficam, por exemplo, na Copa, que é um lugar que o paciente não entra. Então, a pessoa se sente num espaço exclusivo, é muito bem atendida e a nossa equipe é totalmente humanizada, que foi uma das coisas que a gente priorizou. A gente tem respostas automáticas, a gente tem um sistema de ponta, a gente tem confirmação, a gente tem tudo. Mas são pessoas que te atendem e falam contigo o dia inteiro. Então, eles até chamam a gente pelo nome, né? A gente tem a apresentação no WhatsApp, eles chamam a gente pelo nome porque eles sabem, não, eu tô falando com uma pessoa aqui. Não que a gente não tenha automações, que a gente não use a tecnologia a nosso favor. Mas o objetivo e a venda sempre não, o profissional e o cliente vão se sentir em casa, se sentir confortáveis. Isso é muito desafiador, porque a questão do atendimento, né? Eu já trabalhei algum tempo em 2 momentos diferentes com a área da saúde. No primeiro momento, eu criei com a minha irmã um cartão de descontos para a área da saúde, isso, 2000, já 99, 2000. E eu lembro que as secretárias, as recepcionistas, sendo próprias da clínica, já era um desafio muito grande contratar, achar alguém que tem um atendimento adequado, que tem uma boa qualidade na comunicação. Tarefas corriqueiras, por exemplo, preencher guia do plano de saúde da Unimed, do Bradesco Saúde, do que quer que seja, porque é aquilo que garante a remuneração do profissional. Em outro momento, aí uns anos depois, inclusive, coincidentemente, com o Otávio Lebarbechon, que a gente já entrevistou aqui no Seu Sniper, ele era diretor da Unimed na época. O Otávio foi teu professor também? Uhum. Ele é patrimônio histórico da ESAG, né? Sim. É um cara incrível, eu sou fã dele.
Mas ele era diretor da Unimed e ele criou um projeto que era preparar secretárias para, no momento que na minha clínica faltou alguém, a Unimed ofereceria, ia repor, era como um serviço da Unimed para o cooperado. Então tem aqui uma pessoa que já é preparada, já é treinada, sabe preencher uma guia, sabe... Então, tanto de padrão de qualidade de atendimento e comunicação ao paciente, quanto de procedimentos, processos mesmo que precisavam ser executados. Hoje, vocês fazem esse... Bom, eu sou um médico, um neurologista e atendo pelo plano de saúde e preciso que seja preenchida a guia médica. Vocês oferecem esse serviço ou não? Isso aqui aí é contigo, amigão, tu que toca por aí. Os profissionais que procuram a gente são profissionais que, na maioria das vezes, não buscam atender convênio. Eles buscam criar ali o atendimento particular deles. Então, tem profissionais que fazem a parte de emissão de nota fiscal para que eles o cliente peça reembolso. Mas são os profissionais que buscam, principalmente porque querem fazer também um crescimento de carreira. Então, eu vejo que o plano não me satisfaz em alguma coisa ou outra, ou atendo nesse local com plano, mas quero os meus clientes particulares. Aí ele atende no nosso espaço. Então, a gente não faz a guia, a cobrança. A gente faz coleta de dados e cobrança de pagamentos. Então, o profissional, antes dele chegar na consulta, o paciente, na hora que chega para a recepcionista, cada profissional tem o seu padrão de pergunta. Tem uns que perguntam como me conheceu, ou tem uns que perguntam só o nome e o CPF. Nome, CPF, endereço, como conheceu. Então, cada um tem o seu procedimento operacional padrão e a recepcionista, na hora que sabe que o paciente é daquele profissional, já tem um procedimento a seguir. Mas, normalmente, é coleta de informação e encaminhamento para pagamento. Como é que tu contrata a tua equipe? Como que tu prepara? Tu tens um playbook teu de treinamento, o onboarding, vai passar tanto tempo. Eu fui contratado, o Roberto já é um recepcionista há mais tempo, eu vou grudar com ele, aprender com ele, ou tu que pegas, tu enquanto proprietária, responsável pelo espaço, não, vou te ensinar, é assim que a gente cumprimenta, é assim que atende o telefone, é assim que a gente encaminha, é assim que eu falo com... Porque são duas vias de comunicação, né? Com o paciente que chega, que não pode perceber o espaço como coworking, e com o profissional que te contrata, que tem que ver ali algo vantajoso, mais interessante do que bancar o consultório do meu bolso. Foi feito um treinamento específico, 99% eu. No caso, porque quando eu trabalhava no setor público, eu até falei muitas vezes isso, gente, nada vai ser tão difícil, porque eu respondia 1.500 pessoas por dia, não é um número chutado, eram mais ou menos 1.500 mensagens por dia de pessoas que estavam muito brabas. Então, para atender uma pessoa que chega ali sem essa raiva, assim, que a gente atendia lá, é muito mais fácil. Então, eu criei um procedimento, muitas mensagens padrões, e sentei do lado da recepcionista e falei, é assim que a gente atende. E no dia a dia, a gente tem acesso às mesmas telas do WhatsApp, às vezes ela escrevia uma mensagem, eu desci e falava, essa mensagem está muito bem escrita, mas eu prefiro que a gente faça desse jeito. E aí, hoje em dia, ela já sabe perfeitamente, é a mesma recepcionista que a gente tem desde o dia 1, hoje a gente fez 1 ano de inauguração no dia 8, então é a mesma recepcionista, então ela foi treinada com o tempo. Né? Se eu tivesse hoje contratar uma nova recepcionista, eu deixaria ela do lado da nossa recepcionista atual, que é a Flávia, mas eu também ficaria junto para ter certeza que ela fala com um jeito que eu gostaria que as pessoas soubessem que está sendo falado, para que fique com a nossa marca, que é extrema humanização, carinho e cuidado. Né? Então, foi uma coisa que eu até aprendi com a minha mãe, que a pessoa tem que se sentir importante, não importa o quanto tu cuide de tudo. Se ela sente que é só um número ali, às vezes aquilo para de fazer sentido um pouco. E não necessariamente ela deixaria de nos contratar, mas a gente quer que a pessoa entenda que ali ela é muito bem cuidada e ali ela faz falta quando ela não vem. Até, inclusive, a gente cria uma relação de amizade com os profissionais, de tanto que a gente permite que essa conexão aconteça, porque a gente quer que eles se sintam realmente importantes. Né? Esse é o nosso objetivo principal. E falando do lado financeiro, né? A conta tem que fechar nos dois lados, no de vocês e também no lado de quem contrata vocês, né? Então vamos lá, eu sou um psicólogo, eu atendo 10 pessoas por semana. Quais custos que esses psicólogos têm fora do ambiente de vocês e qual custo que ele deixa de ter estando no ambiente de vocês? Onde que essa conta se soma positivo para o lado de vocês, né? Eu acho que um profissional, para ele ter o próprio consultório, ele teria que ter uma agenda cheia todos os dias e atender teria que ver se ele abriria mão de algumas coisas. Né? Eu aprendi isso também, que a gente nunca consegue
suprir todas a nossa lista de necessidades. Alguma coisa sempre fica. Então, por exemplo, faria muito sentido o profissional de agenda cheia, de segunda a sexta, ter o próprio consultório. Mas, por exemplo, se ele tem o próprio consultório no centro, às vezes ele não vai captar um paciente do norte da ilha. Então, ele abre mão desse paciente do norte da ilha, mas ele tem um consultório próprio que ele faz com a marca dele, que é uma coisa que tu não consegue fazer num espaço que não é teu, né? Deixar tua própria marca, botar teu nome na porta, por exemplo. Alguns detalhes de exclusividade, né? Então, quando tu trabalha com esse teu próprio consultório, faz sentido. Se tu tens agenda cheia, aí o profissional vai pagar o aluguel ou a própria prestação da sala, ou seu imóvel próprio vai pagar a recepcionista, ou ele vai abrir mão de ter uma recepcionista e vai ficar só ele ali. Ele tem que ter os custos de contabilidade, de jurídico, de IPTU. Então, ele tem muitos custos fixos por mês que fazem sentido e se pagam se ele tem uma agenda lotada. E hoje a gente tem, na verdade, principalmente depois da pandemia, muitos profissionais atendendo online. Então, para o psicólogo ter uma sala própria tem que ser muito, muito, muito específico. Tem poucos, hoje em dia, que tem sala própria, ou se tem, eles compartilham com mais profissionais, porque às vezes o profissional atende de casa. Então, a gente pega esse profissional que atende um pouco online e um pouco presencial também. Então, Esse atendimento online é concorrência para vocês? eu diria, de certa forma, sim, porque o profissional, ele não, normalmente ele não escolhe, tá? Normalmente é uma escolha do paciente. Tem paciente que faz questão que seja presencial e tem profissional que trabalha com 2 custos. Aí ele vira uma concorrência nossa, quando ele diz que a consulta online custa R$ 100 e a consulta presencial custa 150. Aí vira um problema nosso, digamos assim, porque aí o paciente que não faz questão, aí ele acaba vindo pelo online. Mas eu sou uma pessoa, por exemplo, que não vou em nada da saúde online. Para mim, eu não consigo prestar atenção e eu não consigo entender um psicólogo conversando comigo até daria, mas um nutricionista, em vez de eu fazer o exame de toque, assim, para ver meu percentual de gordura, eu vou tirar fotos. Para muitas pessoas funciona, eu aqui prefiro o atendimento presencial. Então, de certa forma, sim, é uma concorrência, mas a gente vê que depois da pandemia, muitos profissionais atendem online e agora voltaram a atender presencial porque as pessoas sentiram a necessidade da troca humana de novo, né? Principalmente em questões da saúde, a gente tem a pessoa querendo desabafar, querendo conversar, querendo um pouco mais de atenção, que às vezes pelo computador não consegue entregar. Mas da mesma forma, tem pessoas que não se importam com isso e aí se mantém o atendimento online. Como é que se vende isso? Como é que se vende um consultório, um coworking? Onde que vocês encontram a demanda? Vocês divulgam especificamente em algum lugar, alguma associação? Ou inbound através de Instagram? Como é que vocês fazem para que o profissional da área da saúde descubra o Espaço Santa Bárbara e se interesse por ele? A gente tem várias formas de aplicação de mídia, né? Tanto mídia tradicional em ponto de ônibus, a gente tem placa de rua, e as mídias digitais todas, a gente trabalha com todas, só para não dizer que a gente não faz, por exemplo, vídeo de TikTok nem nada, mas a gente tem as redes formadas, Instagram, Google, todas elas. E o termo cowork de saúde, ele é um termo muito buscado, ele aparece nas nossas buscas e captações de cliente, então não é algo muito específico para quem está dentro da área. Então, os profissionais de saúde sabem que esse tipo de mercado existe, e eles buscam esse tipo de mercado. E, muito bem falado já por nós, a captação também acontece de encaminhamento orgânico. Porque na saúde, tu podes ter um Instagram gigantesco e ser o profissional mais conhecido daquele nicho no país. Aí, perfeitamente, as pessoas já sabem. Mas se eu, por exemplo, vou numa consulta e olho para ti e pro Roberto e falo, ó, esse dentista aqui é muito bom. Ele resolveu meu problema. Isso vai importar mais do que caso ele tenha aparecido numa postagem do Instagram. As pessoas, quando se fala em saúde, elas têm mais atenção a isso numa indicação de alguém conhecido, que alguém falou. E já passaram pelo Espaço Santa Bárbara mais de 170 profissionais. E dentre eles, muitos foram indicações próprias. Então, um profissional indica para o outro, e alguns a gente nem fica sabendo, a gente pergunta, né? E recentemente uma profissional falou, não, a minha colega que atende no espaço comentou e publicou no grupo de psicólogos de Florianópolis que aqui era um bom lugar de atender. Então, a gente... Quando fala assim, 170 profissionais passaram aqui, pode incluir, presumo eu, alguém que em algum momento reservou 1 hora, utilizou e não voltou. Então, ou não, ou estou errado. Não, aí o número passa um pouco de 170. 170 a gente fez o filtro de pelo menos 4 horas de atendimento. Então, o profissional, a partir de 4 horas, ele foi considerado na conta. O que atendeu uma vez, a gente exclui da conta de profissionais que circularam ali, porque a gente considera que foi algo bem esporádico, né? E falando nisso, nessa parte de planos, como funciona a precificação? Um horário, tem o período, tem o mês, tenho todas as terças-feiras, tenho todo dia 19. Como é que funciona essa parte?
qual que o cliente mais procura todos esses possíveis planos e qual que vocês sentem que é o que dá mais margem, na real, que eu queria vender esse mais? E se tem esse tipo de conflito, como é que vocês A gente tem resolvem, algum sabe? horário ruim, ó. Aqui é horário do meio-dia, Cara, 50% de sexta-feira, desconto. final do dia, esse É, aqui eu não vendo nem ferrando. se alugar aqui, ganha um chopp depois da É. consulta. Eu vou responder essa primeiro, porque a gente estava debatendo isso hoje, inclusive, no grupo de gestão. Os nossos dias lotados, que a gente tem dias que fica uma loucura ali, variaram. Já fui na quarta-feira, agora virou na terça e na segunda. Nas quintas e nas sextas-feiras, a gente tem o horário mais vago. Então, a nossa taxa de ocupação varia muito de segunda e terça para quinta e sexta, por exemplo, que é o que a gente busca corrigir. Sobre os nossos planos, temos a opção de hora avulsa, pacote de 16 horas e pacote de 32 horas. Para 16 horas tem uma redução de valor e para 32 horas tem outra redução de valor. Então, por exemplo, um consultório nosso da linha Equilíbrio ou da linha Crescer, valor da hora avulsa, quer alugar 1 hora só e ir embora, R$ 77. Não, eu vou fazer um pacote de 16 horas. Ele é pré-pago, então fica com um saldo de horas, para usar em 45 dias. Isso é um diferencial também. Os nossos concorrentes sempre trabalham com 30 dias, só que a gente via que os profissionais chegavam ali reclamando muito que, não, mas meu filho ficou doente, eu não consegui, 30 dias venceu, então a gente trabalha 45 dias, 16 horas. Aí já vai para R$ 70 a hora. Se o profissional contrata 32 horas, ele tem 60 dias para usar, aí o valor da hora vai para R$ 63. O que eu prefiro vender no de todos? 16 horas. Prefiro que seja um plano porque ele facilita o nosso controle. Então, profissional... Previsibilidade, né? Exato. Eu já sei quanto que eu vou receber naquele mês, eu já sei que aquele profissional utiliza aquelas horas em 20 dias, por exemplo. A gente tem profissionais que utilizam 32 horas em 20 dias. Então, eu já sei que a cada 20 dias ele vai renovar. E o nosso sistema fica mais fácil de controlar porque eu nem vejo essas horas, não vejo entrando, não vejo saindo. É tudo pelo sistema. Então, quando o profissional aluga 1 hora, eu tenho que lançar uma vez, depois uma vez, e de uma em uma nota fiscal, então tem uma burocracia maior, né? Então, o plano de 16 horas ele paga um pouco mais caro, então facilita na questão da gente ver uma logística de ticket ali. Mas o plano é sempre muito bem-vindo, porque gera um saldo recebido maior, né? Na hora de fazer esse negócio de vocês de coworking da área da saúde, qual que foi o custo que vocês, assim, um cheque que chegou muito grande do nada, um custo que vocês subestimaram, assim, foi a maca, o que rolou? Uma pessoa que está assistindo em casa, pensando, quero abrir um coworking da área da saúde, a gente tem... O que eu devo O que eu cuidar? devo tomar cuidado? É o aluguel? É o pessoal? Enfim. Que talvez imagine assim, né, cara, eu vou alugar aqui um prédio e tem várias salas, eu só vou pegar, botar bonitinho uma decoração mínima e botar pra alugar e funcionou. E é isso. Eu não vou dizer que não funciona, porque tem na cidade alguns que são exatamente assim. A pessoa recebe um QR Code, digita uma senha na porta, não tem ninguém ali, a faxineira vai uma vez por semana, a pessoa Meio entra. Airbnb do... Isso, existe essas opções. E a gente não considera nem concorrência nossa. Para começar, que o nosso espaço é uma casa. Então, já é diferente, né? Tu entra numa estrutura de casa, tu não entra num prédio no centro que não tem onde parar e tu já adiciona ali R$ 50 de estacionamento. Então, já é diferente. E depende de quem tu queres atender. Se tu vai montar um consultório de psicologia, que a gente chama, não é só para psicólogos, né, mas para as pessoas entenderem, um consultório que atende psicólogos, nutricionistas e médicos que atendem só com escuta ativa, né? Por isso que o nome da linha é escuta. É um consultório que tem um custo de mobília, mas tu pode fazer ele um pouco mais barato, questão de depende do quanto tu tá disposto a investir naquela mobília, para quanto parecer que aquilo foi super planejado. Os nossos da Advê que foram super planejados, foram feitos por arquiteto, tudo. E por exemplo, eu queria atender a área de estética porque era uma necessidade a gente ter um consultório de estética, para não dizer assim, que eu queria fazer o mais bonito da cidade. A maca elétrica custa quase R$ 15 mil. Então, no Esse foi o consultório... grande baque. Isso foi um grande baque. Então, quando a gente abriu, eu falei, nossa, isso é muito caro. E não podia ser hidráulica, tinha que ser elétrica. A gente precisava de um que combinasse com o que a gente quer oferecer. Então, eu preciso oferecer exclusividade e minha máquina precisa ser elétrica. Aí, R$ 15 mil, eu falei, nossa, realmente muito caro. E a gente tem uns custos diferentes por ser uma casa. E por a gente ser atento aos detalhes. Então, a gente tem jardim, que não é algo que se considera. Então, a gente tem controle de jardinagem, que a grama tem que estar sempre impecável, as árvores têm que estar sempre cortadas, isso tem que estar sempre cuidado. Se tiver um pequeno quebradinho na parede, ele é consertado no dia seguinte. Então, por ser estrutura de casa, tem um pouco de custo mais alto do que teria, mas são 12 consultórios que eu não consigo ter em uma estrutura tão menor que isso, né? Então, tem os custos diferenciados por isso. Mas, com certeza, a gente olhar e falar, putz,
Essa máquina elétrica é muito cara. E marcenaria hoje em dia é muito caro. Então, para fazer o consultório mobiliado do jeito que a gente fez, é sempre muito caro. E hoje em dia, na verdade, para não dizer que tá tudo muito caro, quando tu escolhe produtos que combinem com a estética, então a gente quer vender exclusividade e alto padrão. É isso que a gente entrega, exclusividade e alto padrão. Eu não posso ter uma cadeira de plástico na recepção, eu tenho uma cadeira de couro, né? Então, quando a gente constrói um produto que vai inteiro combinar com isso aqui, é um lugar de estética e de alto padrão e que é exclusivo, porque o profissional agrega valor ao seu atendimento quando ele atende ali, é isso que a gente compreende. Então, o profissional não que ele vai cobrar mais caro por isso, mas ele é um profissional de respeito porque ele Ele está se no local de diferencia, respeito. né? Exatamente. A partir do momento que ele escolhe atender ali, ele é diferenciado. Ele não está atendendo num lugar que não tem recepcionista, ele mesmo sai, ele fala com o paciente, então a gente entrega isso. E a gente tem custos maiores por querer entregar exclusividade, alto padrão e mobília específica, né? Foi tudo muito planejado, então é mais caro por isso. Mas se for escolher uma coisa, o baque da máquina elétrica, com certeza. Não, o espaço de vocês é lindo, assim, é muito caprichado. Tenho certeza que, seja o profissional ou o paciente que for, vai ficar encantado. É muito, muito bonito. Parabéns pela maneira que pensou. Mas pensando um pouco na pergunta do Beto, qual é o investimento mais alto, onde que dá o choque? Se hoje eu for, sei lá, comprar uma franquia da Xerimbão lá, café de Minas Gerais, quero abrir vai custar aí, sei lá, R$ 100.000 a taxa inicial de franquia, aí mais investimento no lugar para reformar, deixar com a estética, os equipamentos e tal. Com uma previsão de retorno de investimento, sei lá, de 36, 48 meses, né? Que normalmente é o retorno de uma franquia, entre 18 a 48 meses, dependendo do valor agregado. Vocês com certeza fizeram um investimento muito alto ali. Porque assim, é uma casa enorme, num bairro nobre, que foi toda reformada, pensada, planejada, consultórios muito bem pensados, a marcenaria que tu comentou, consultórios específicos para linhas diferentes de atendimento, jardinagem, paisagismo. Isso é caro pra caramba. Em quanto tempo retorna esse investimento? Boa pergunta. Presumo que ainda não tenha retornado. Isso, exatamente. A gente prevê ali por 48 meses, mas por quê? Porque a gente pegou a casa num estado que a gente, para não dizer que a gente botou no chão e fez de novo, a gente quase botou no chão e fez de novo. E aí, então, gera um custo mais alto e um retorno previsto mais longo, tá? Mas hoje a gente tem já um retorno mensal que já nos agrada bastante, já é bem positivo. Então, a entrada de caixa hoje para 20% de ocupação, ela já nos surpreende bastante. A gente espera em chegar a 40% de ocupação em mais um ano. Então, nesse 40% já começa a chegar mais próximo do que a gente busca de objetivo ali, né? A gente não trabalha com ocupação de 100%, que seria o mesmo que hotéis. A ocupação tem que variar ali em 60% mais ou menos. E a gente entra em muitas épocas, por exemplo, agora os nossos profissionais que trabalham com crianças entram de férias. Aí muita gente viaja, aí muda a rotatividade. Então, a gente já tem uns meses previstos que muda a ocupação da agenda, mas a gente busca chegar em pelo menos 40%. E aí, esses meses são previstos porque o investimento foi alto, exatamente porque a gente fez dos mínimos detalhes, né? E se a gente tivesse feito, vamos supor, não, vamos entrar com a clínica assim, dá para atender do jeito que tá, dava. Vamos montar, vamos utilizar o que já tem, vamos deixar... Não, a gente refez do zero, a gente baixou a parede, subiu a parede de novo. A gente subiu a casa. Então, a gente fez custos que não eram mínimos para aquela operação funcionar, mas que fizeram sentido para nós. Por isso que o retorno acaba se tornando com um prazo maior. Essa tua taxa de ocupação, tá? Atualmente está em 20%, tu queres chegar em 40%. No mundo ideal, 60%. Quando tu falas isso, é 20% de ocupação dia, mês? Tá. Eu pergunto porque, olhando para a nossa atuação aqui enquanto consultoria, às vezes olhar a média distorce completamente a tua visão, né? Tu pode ter um cliente lá que olhou para o primeiro semestre e atingiu 100% da meta, mas tu vai ver que em março ele fez uma venda absurda que distorce completamente a tua visão, né? Então a gente está sempre olhando para esses meses, para esses dados, para entender assim, eu preciso distribuir esse 100% de meta em 6 meses. Eu não posso ter 2 que garantam 100%, que aí eu estou com 4 meses absolutamente ineficientes. Para tu garantir que esse teu 20% seja saudável nesse momento e que ele possa apontar para um futuro de 40%, qual é o indicador que tu olhas?
Entrando na seara do Beto, né? Que dado é com ele, mas já me metendo aqui na tua área. Por a gente ser uma empresa nova, o que aconteceu foi todos os meses aumenta a nossa ocupação, que é o nosso objetivo, né? O objetivo sempre foi, não, a gente não pode baixar o faturamento e nem baixar a ocupação. Então não dá para ter uma média exata exatamente porque o dado é novo. Não é que o dado Sim. seja novo, mas ele não, se tu compara 12 meses, aí a nossa taxa de ocupação vai baixar muito, porque no primeiro mês a gente tinha Sim, tu tá olhando a crescente. Exatamente, a gente observa a crescente, porque no momento a gente não consegue comparar. 6 meses eu ainda consigo. 2026 foi muito melhor que 2025. Mas ainda assim ia variar muito, porque a taxa de ocupação muda todos os meses. Ela aumenta Mas todos os também, meses. né, vamos ser realistas com a análise. 2026 tem que obrigatoriamente ser melhor que 2025, porque vocês iniciaram a jornada ali de um modelo de negócio novo, que é disruptivo, que tem que quebrar talvez algumas barreiras de entrada, mostrar, ó, vale a pena, tu não precisa ter o teu consultório, tu pode vir aqui que vai ser muito mais jogo para ti, vai ter uma estrutura mais bem pensada, mais bonita para receber bem o teu paciente, né? Pensando em planejamento comercial, que eu me meti na área do Beto, que é dado, agora eu vou para a minha, que é planejamento. Para chegar nesse 40%, tens passos bem determinados, bem delimitados, tu sabe o que tu precisa fazer, assim, eu estou agora hoje, a gente está gravando o episódio dia 9 de julho. Para chegar em 9 de julho de 2027 com 40% que eu almejo, tu sabe o que tu vai fazer em agosto, em setembro, em outubro, novembro, dezembro? Eu sei que vou ter a sazonalidade, por exemplo, que mencionou no espaço das crianças, que férias tende a diminuir. Às vezes tem o horário do dia, né? Deve ter Tem. horário. A de manhã vende muito, à noite não vende Se as tanto. pessoas forem parecidas comigo e com o Beto, que somos apaixonados por futebol, numa eventual eliminação da seleção brasileira, o atendimento psicológico tende a aumentar, porque, porra, é difícil de lidar. Mas, assim, tu tens planejado isso no médio prazo? O que eu preciso fazer para chegar nos meus 40% de ocupação? Principalmente no curto, né? A gente, por ser todos nós, né, todos da gestão, da administração, a equipe toda está aprendendo todos os dias, exatamente porque é algo novo. Então a gente tem o pequeno, médio e o longo, onde a gente quer chegar e o que a gente precisa fazer, mas a gente revisa muito, porque todos os dias a gente aprende um pouco. Não, faz isso aqui deu certo. Então todos os dias são feitos testes, principalmente na captação de clientes, né? Que o nosso principal do comercial, da parte de atendimento ao cliente, quando a gente cresce, o nosso custo fixo, ele se distribui. Então, eu tenho muita margem para crescer sem aumentar o meu custo. Então, as minhas contas de contabilidade, meu sistema operacional, toda a minha parte de logística muda pouco, eu consigo crescer muito mais. Mas a gente consegue adaptar principalmente as metas e testes no diário e no médio prazo, né? No longo, a gente ainda tá, não, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Então, todos os dias a gente testa até conselhos do Roberto uma vez, tipos de apresentação de marketing. Ah, não, isso aqui funciona mais. Não, o profissional se sentiu pertencente assim. Não, funciona mais assim. Se a gente posta foto do profissional, a pessoa entende mais. Então, a gente faz testes de principalmente curto, de mês, assim, médio e longo prazo. Pô, muito legal. Essa parte de comunicação de vocês, empreender, aqui acho que é a coisa que a gente mais repete com os nossos convidados, que o desafio que é empreender, vamos falar, empreender no Brasil, mas acho que em qualquer lugar do mundo, se tu resolve botar um negócio de pé, tu vai ter que aprender sobre contabilidade, tu vai ter que aprender sobre atendimento ao cliente, tu vai ter que aprender sobre compras, sobre vendas, sobre marketing, comunicação. De tudo isso que é necessário desenvolver para empreender, qual foi a área para ti mais desafiadora? Que você, putz, aqui eu não imaginei que precisava, descobri que precisava e foi doída. Eu acho que a comunicação com o cliente, eu sou menos calorosa do que a gente queria que as pessoas fossem. E eu aprendi isso muito com a minha mãe. Aquela parte de a pessoa precisa se sentir importante. Então, o comercial, eu sabia fazer a venda, mas eu não tinha a venda como algo meu. Então, eu nunca fui uma vendedora nata. E eu descobri, não, eu vou ter que ser uma vendedora nata. Porque além de convencer a pessoa de que aquilo faz sentido, eu preciso que ela volte ali, que ela faça um plano, que ela faça uma aquisição. Então, quando eu me vi tendo que vender muito especificamente aquela ideia, eu falei, talvez eu tenha que estudar mais sobre isso. Que aí foi quando, até na época mais ou menos, que eu fiz
que eu fiz a parte de mestrado de administração, que eu falei, não, eu sei muito do público, sei atender o público no serviço público, mas esse aqui é meu, então acho que eu tenho que melhorar a parte comercial, que foi mais ou menos isso. O atendimento ao cliente sempre foi muito fácil, conversar com pessoas é fácil, mas eu precisava conversar com profissionais, precisava vender para eles. Foi quando eu pensei, não, isso aqui vai ter que ser específico, vai ter que ser estudado. De todas as tuas rotinas diárias, semanais, qual que te toma mais tempo hoje? Atendimento ao cliente, quando o cliente está comigo, né? Porque eu não consigo delimitar um tempo para atender ele. Então, se aparece 3 profissionais seguidas, tem um profissional que tá corrido ele mesmo, eu não tenho pressa nenhuma, mas ele tá, então eu atendo ele 5 minutos. Tem profissional que vai perguntar até que tipo de tinta a gente usou na parede, aí eu atendo ele meia hora. Então, especificamente isso, porque é uma parte que eu dedico de exclusividade minha. Então, eu não peço para minha recepcionista nem para ninguém atender. Essa parte é minha. Então, é uma parte que demanda tempo. E a parte de financeiro, né? Contabilidade, lançamento de nota fiscal, contas a pagar e contas a receber também é algo que demanda bastante atenção, assim. O que tu mais curte fazer? Eu gosto muito de atender pessoas. Hoje, criei gosto por isso, então eu gosto de conversar com as pessoas e atender. Mas eu gosto de administrar, né? Eu administro. Então, cuidado de agenda, lançamentos, conferência de e-mails, conferência de contratos, conversas com profissionais, às vezes para fazer parcerias. Então, entender o negócio e gerir o negócio na parte administrativa é o que me agrada mais. Com Mas o que que os certeza. profissionais mais gostam fora do escritório, do espaço de saúde de vocês? A Bela, que é a nossa mascote, Ela é um amor. exatamente, ela chama bastante Quem atenção. chega lá não tem como. A Bela é uma pitbull dócil, assim, num jeito absurdo, é uma fofura. Foi um mascote, né? A gente adotou ela e deixava ela escondida e acabou realmente ganhando o título de cão terapeuta. Então, os profissionais, principalmente da psicologia que atendem, levam os pacientes até a Bela para distrair o Sem paciente. treino, né? Sem treino, ela vira uma cão terapeuta por hobby, né? Ela escolheu essa profissão. O Então, talento dela. e não é nem só as crianças, né? Os profissionais, todos os dias, eu tenho meia horinha, tô estressado, vai lá e faz carinho nela. Então, com certeza, a Bela acaba ganhando ali um pouquinho desse Essa espaço. concorrência não vai conseguir copiar, né? Não, isso a concorrência não consegue copiar, com certeza. Ah, bacana. Quais são os planos de futuro, assim? Tá, tem um plano objetivo dessa unidade, que é chegar aos 40% de taxa de ocupação, mas tem plano de expansão? Tu queres criar outra unidade? Vou fazer uma em Joinville, em Blumenau, no Rio de Janeiro, São Paulo, Macapá, Pará. Com a unidade perfeitamente estruturada, o perfeito não existe, né? Mas muito perto de perfeitamente estruturada, eu teria uma segunda unidade. Construiria o imóvel, faria toda a mesma logística que a gente tem ali, de ser proprietário, de fazer do nosso jeito, de não depender de, às vezes no mês seguinte, não, eu quero meu imóvel de volta, então acho que isso não seria negociável, mas teria uma segunda unidade, a partir do momento que a gente tem a marca muito bem firmada. Então, as pessoas sabem o que é ser atendido no Espaço Saúde Santa Bárbara. E hoje a gente vê os profissionais comentando, não, eu atendo lá é muito bom, lá funciona assim. Então, a gente quer criar um nome e ter um nome consolidado, que as pessoas saibam como elas vão ser atendidas ao ser mencionado o nome do local. E vocês têm esse planejamento de posicionamento estratégico estruturado, assim, desenhado para... Tá, hoje minha abrangência, eu alcanço tantas pessoas, eu quero... Tu mencionou, por exemplo, o teste de comunicação que o Beto sugeriu, cara, ver a foto do profissional sem foto do profissional. Isso está estruturado de alcance que vocês querem atingir? Como que funciona essa parte? Sim, a gente tem um planejamento específico para consolidar a marca, que eu acho que o mais importante para nós é que o nome seja muito, não necessariamente conhecido, mas sim consolidado, que as pessoas saibam exatamente o que aquela marca significa. Então, todos os nossos procedimentos, toda a nossa operação, os nossos funcionários são treinados para que representem exatamente o que a gente quer que a marca represente, né? Então, criar esse nome consolidado para que não haja dúvidas, que a gente continue entregando sempre o mesmo padrão. Né? Então, entregando esse mesmo padrão, aí no futuro, com esse padrão consolidado, essa marca consolidada, eu posso ter uma segunda unidade. Mas eu teria em Florianópolis. Ainda Vocês assim. pensam em fazer algo como, sei lá, uma Smart Fit da vida, eu treino em qualquer academia que eu aparecer, ou pensam em fazer ilhas isoladas, quem atende lá, atende lá? Seria uma possibilidade atender em qualquer um dos dois, porque o sistema seria o mesmo, né? Então, o nosso sistema consegue separar, até ele já tem isso, inclusive, né? Esse sistema foi desenvolvido por vocês ou vocês compraram uma Não, plataforma? ele pronta? foi desenvolvido para nós, mas a gente contratou um profissional específico para isso, né? Então ele desenvolveu para atender especificamente a nossa demanda, mas não é uma demanda tão específica assim. É um sistema parecido com o de hotel, mas específico para coworking, tá? É porque hotel não atende por hora, então foi criado especificamente para coworking. E
poderia atender como se fosse no mesmo Smart Fit. Eu atendo qualquer uma das duas, não teria problema nenhum. Os preços provavelmente seriam trabalhados, seriam os mesmos, né? Ah, legal. Alguma pergunta final, Beto? Não, dá parabéns pelo espaço, parabéns pela entrevista aqui, foi muito legal. Eu acho que tem tudo para dar muito certo. Já deu. Bom, Bárbara, fica à vontade para dar os teus recados finais aqui para nossa audiência, antes de eu encerrar o papo. Não, agradecer o convite de vocês. É muito importante para nós ser reconhecido, né? Ser encontrado até hoje e considerado uma referência de como tratar as pessoas, como atender as pessoas e como representar o cuidado com a saúde, com o bem-estar e o acolhimento, né? Entregar essa proposta nossa de exclusividade e principalmente conseguir fazer isso sendo uma empresa familiar, que é algo muito específico, algo que a gente sempre gostou, que sempre foi um sonho meu, na verdade. Trabalhar com a minha família e fazer isso funcionar em família. Então, todos os meus partes que eu não consigo atender bem, a minha mãe atende. E tudo que eu não sei fazer, provavelmente meu pai sabe. Então, a gente funciona muito bem assim. E é muito prazeroso estar aqui com vocês e compartilhar um pouco dessa ideia nossa, que com certeza vão ter muitos anos aí pela frente. Com certeza. Bárbara, parabéns. Muito feliz de te receber mesmo. Eu fiquei encantado quando conheci o espaço. Achei incrível a maneira como vocês pensaram ele. O carinho, a atenção aos detalhes, assim, dá para perceber o capricho em tudo. Cada escolha feita foi pensada, foi intencional. Eu adoro intenção. E dá para perceber que ali tem Um dos intenção. nossos valores, tudo. né? Inclusive, na Dom, um dos nossos valores é a intencionalidade. Então, me chama a atenção quando eu vejo uma empresa que bota intenção de verdade nas coisas como estão sendo feitas. Já é um sucesso. Eu acho que a tua previsão de 1 ano para 40% ela é pessimista. Eu acredito que do modo como as coisas estão desenhadas, essa taxa de ocupação vai vir antes. E parabéns, parabéns. É legal ver empreendedores, jovens empreendedores fazendo um negócio com tanta consistência, com tanta solidez e tão bem pensado e especialmente bem executado, né? Planejar, acho que todo mundo consegue. Agora, executar é para os especiais. Tu és uma delas. Obrigada. Parabéns. Pessoal, obrigado pela audiência. Papo muito legal aqui. Conheçam o Espaço Santa Bárbara. A gente vai deixar os links de todas as redes sociais aqui na descrição do vídeo. E faço aqui o convite para que vocês vão até lá, vejam, entre em contato para saber quais profissionais tem, se precisa de um psicólogo, de um fisioterapeuta. Lá vai ter a pessoa ideal para atender. Com a Bárbara falou, tem uma infinidade de especificidades de atendimento. Nessa Santa Bárbara vocês vão encontrar. Valeu, obrigado. Quarta-feira que vem a gente está de volta com mais um Seu Sniper. Valeu, pessoal.